Vamos lá. Saiu, eu assisti, inclusive eu estava comentando com a Duda antes de entrar no ar, no programa da Candace Owens, no Daily Wire. Maravilhosa. Onde ela fala, ela passa o vídeo dessa influenciadora ou dessa Instagrammer, não sei como é que chama isso, mas dando um relato muito pessoal e que eu achei interessantíssimo para mostrar o lado psicológico de uma pessoa que passa por esse procedimento cirúrgico. Então, pode colocar aí, Bruno, ela se arrependeu de fazer vaginoplastia. A Dea Daniele, ela diz que pode ter problemas sérios, pode morrer se não dilatar o canal vaginal artificial que ela tem todos os dias. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma cirurgia de vaginoplastia por curiosidade. Não. Veja. Não quero. Eu acho interessante Não ver. verei. Veja. Eu veja. tenho muita aflição, eu olho o ofício dos médicos, eu já não consigo assistir nem remoção de pinta, me dá aflição. Eu detesto. Remoção de pinto. É pior eu ainda. entendi isso. Não, pinta. eu Pinta, mas assim, quando você faz a vaginoplastia, É horrível aquilo dali, gente. o pessoal acha que você só corta fora. Não é assim. Você inverte. Você inverte. Ai. Então, os grandes lábios são parte do saco escrotal, você pega um pouco do reto também da pessoa para fazer a composição. Tem um negócio, é uma cirurgia extremamente complexa. Eu enxergo como uma mutilação, eu não enxergo como cirurgia. E o relato dessa canadense deixa isso muito claro, né, Duda? Porque como qualquer machucado, ele tende a fechar. Sim. Ela vai ter que fazer isso pro resto da vida dela. Se ela não fizer esse preenchimento, né? Se ela não preencher o ela tem que colocar orifício, um molde o resto da vida. ela tem que colocar um molde o resto da vida, porque senão ele fecha, e se ele fecha, ele pode gerar uma série de complicações. Pode virar médicas e matá-la. uma infecção. Pode Pode virar uma infecção bem grande. virar uma baita de uma septicemia depois. O que acontece? Inclusive, a cirurgia, eu não sei, a vaginoplastia é de uma construção vaginal. Para você construir um pênis, eu não sei como é que chama. Você não consegue construir um pênis. Não, é que você pega um pedaço de pele de outro lugar e você faz um artificial. Que daí você tem que deixar com uma bombinha, Sim. mas e ele não é funcional. É cheio de plástico. Não é nem um pouco funcional, enfim, igual implante meramente não tem estético. sensibilidade. É meramente estético e mesmo assim a estética pesquisem no Google depois. Não. Ou não. Mas enfim, vamos falar dessa pauta. O que acontece? O problema da pauta transgênero, eu vou chamar de transgenderismo, tá? O problema do transgenderismo é que os militantes dessa pauta, eles simplesmente não trazem nenhum tipo de aviso com relação às consequências do que essa cirurgia pode trazer. É mais ou menos o que é feito com o aborto, né? As consequências negativas do processo, tanto físicas quanto psicológicas, são totalmente ocultas de quem quer realizar esse procedimento. Eu vou trazer alguns casos para vocês terem uma noção da proporção disso tudo, porque essa discussão está chegando aqui no Brasil agora, mas fora do país ela já é frequente há muitos anos. Existe um homem, o nome dele é Walt Heyer, vocês podem pesquisar na internet depois. Ele foi uma mulher trans por 8 anos. E aí ele decidiu passar por um processo de destransição. A destransição é quando você faz uma cirurgia para mudar de sexo, se arrepende e faz outra cirurgia para voltar para o sexo anterior. Tá? Você Parece fica... que ela foi ofertada com isso, ela não quis. Não porque é tipo mais. $70 mil para você fazer. Não dá. Mas esse Walt Heyer, depois que ele voltou a ser o homem que ele nasceu, ele se tornou um conselheiro de pessoas que passam pela mesma situação, de pessoas trans que se arrependeram da cirurgia. E na entrevista que ele forneceu, ele disse que coisa de 70% dos casos das mulheres trans que ele recebe, mulher trans é o homem biológico que faz uma cirurgia para se assemelhar a uma mulher. 70% desses pacientes que ele recebe sofrem de um transtorno chamado autoginefilia. É um transtorno paralífico, tá? É um transtorno sexual que faz com que o homem se atraia pela imagem de si mesmo como uma mulher. E isso faz com que ele faça a transição para ser uma mulher, para se atrair mais por si próprio. E é um transtorno que ele é um pouco comum na comunidade transgênero, tá? E ele também fala que abusos na infância podem levar a pessoa a aderir
sexualidades derivadas. Claro. Porque a pessoa que sofreu um abuso na infância, ela pode querer se dissociar da própria identidade para tentar driblar um pouco o trauma do abuso. Também tem outro caso, da Chloe Cole. A Chloe Cole ficou muito famosa, principalmente por causa da equipe do Daily Wire. A Chloe Cole tem 17 anos. Quando ela é uma menina, tá? Uma mulher biológica. Quando ela tinha 13 anos, ela começou um tratamento hormonal para se tornar um menino. Começou a tomar hormônio, ele engrossa a mão, ele engrossa a voz, ele faz crescer barba. Ela ficou calva. Feíssima, tadinha. E ela começou a tomar esses hormônios aos 13 anos. Com 15 anos, ela fez uma mastectomia dupla. A mastectomia dupla é a remoção dos 2 peitos. E ela teve uma série de complicações seríssimas por causa dessa mastectomia. E ela não recebeu nenhum tipo de apoio do próprio hospital de reafirmação de gênero que recomendou a cirurgia para ela. E hoje em dia, ela está com 17 anos e ela mudou de ideia sobre ser trans. Ela disse que não, eu percebi que não era aquilo que eu queria. E agora eu estou mutilada e eu não tenho como receber nenhuma ajuda e eu não tenho condições de reverter essa situação. E adivinha só? As pessoas atacam essa menina. Como assim você se arrependeu, né? Aí você pode pensar, como que os pais permitem que uma menina de 13 anos comece uma transição de gênero? Simples. Sabe o que o psiquiatra que atendeu ela disse para os pais dela? Você prefere um menino trans ou uma menina morta? Porque ela vai se matar se ela não fizer a cirurgia. Acabou que a depressão dela piorou muito mais depois que a cirurgia foi feita. Então, eles usam de um terror psicológico com as famílias para convencer que as famílias permitam que crianças mentalmente instáveis, eles usam de abuso psicológico contra as famílias para permitir que crianças mentalmente instáveis passem por cirurgias de transição de gênero que são mutilações. Esses adolescentes começam a tomar hormônios que, na quantidade que eles tomam, são potencialmente cancerígenos a longo prazo. Tá? Esses médicos e esses psiquiatras que realizam essas cirurgias chantageando os pais emocionalmente e ocultando as consequências dessa cirurgia das pessoas que passam pelo procedimento são açougueiros. Eles estão mutilando essas pessoas. E eu tenho mais um dado. Tem um manual, é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Psiquiatria americano. Ele chama DSM e ele está no 5º volume. É o volume mais recente, é o volume mais atualizado. É o DSM-5, né? E basicamente esse manual é usado para pautar o diagnóstico das doenças psicológicas. É um manual gigante, são tipo mais de 1000 páginas. Certo. Na página 455 da versão em inglês dele, a versão em português eu não sei qual que é a página, eu consultei a versão americana. Na página 455 ele fala da incidência de disforia de gênero em crianças. A disforia de gênero é o que leva uma pessoa a querer mudar de sexo. É um transtorno psicológico de dissociação de imagem, tá? A incidência disso em crianças, em meninos, depois que eles chegam à puberdade, 98% dos casos de meninos que achavam que eram trans desistem de serem trans quando chegam na puberdade. Nas meninas, 88% delas desistem de serem trans. A maioria acaba se assumindo como homossexual apenas e descobre que não queria se mutilar. E outra coisa importante é o percentual, a amostra de pessoas que passam por esse transtorno também é diminuta, Sim. é pequena. É uma Então, parcela ínfima. É uma parcela ínfima da ínfima da ínfima. Sim. E o que é engraçado, Marco, é a forma como isso é pintado pela mídia como algo muito bonitinho. Eles têm a cara de pau de chamar a transição de gênero de amor próprio. Eles têm essa cara de pau. Você vai fazer uma cirurgia para mutilar os seus órgãos, você vai se entupir de hormônios potencialmente cancerígenos para mudar totalmente a sua aparência e a sua voz. Perfeito. Você vai se vestir de forma a esconder quem você de fato é. Você vai mudar totalmente a sua identidade, o seu nome. E eles chamam isso de amor próprio. Isso não é amor próprio, isso é o oposto de se amar. Se você tem que mudar totalmente quem você é, inclusive por meios cirúrgicos, a última coisa que você está fazendo é se amar. Você está se odiando e se mutilando e se matando aos poucos. Porque é por isso que o índice de suicídio entre esse grupo é tão alto. Porque eles são rodeados de pessoas que dizem para eles, mude totalmente quem você é. Porque só assim você vai ser feliz.